Só para deixar claro, antes de eu postar o que eu tenho para, né, o conteúdo desse vídeo, eu quero deixar bem claro que eu gosto da Bíblia. Hoje em dia leio menos, mas já li muito. É muito bom para conhecimento de Deus mesmo também, conhecimento moral, é muito bom para conhecimento espiritual, para muita coisa, tá? Não estou descartando a Bíblia, estou querendo dizer que nós precisamos, o conteúdo desse vídeo vai dizer isso, né? Que nós precisamos avaliar algumas coisas de forma diferente, literalmente, sobre a Bíblia. Óbvio que eu não vou falar tudo o que eu acho, mas vou falar um pouco do que eu acho aqui nesse vídeo, para que pelo menos comece a trazer um entendimento diferente pra gente, né? Porque, por exemplo, né, alguns homens da Bíblia que a gente pega ali como um grande exemplo, e eu acho que são homens de exemplo, mas a gente acaba endeusando tanto os homens da Bíblia quanto a Bíblia. A gente acaba que o nosso Deus se torna a Bíblia ou os homens da Bíblia. A gente questiona algumas religiões que idolatram imagens, mas a gente só não faz imagem, mas idolatra aos homens que estão na Bíblia, e idolatramos a própria Bíblia. Por quê? Porque se não está escrito na Bíblia, não é verdade. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ou seja, ali é literalmente Deus falando. E eu acho que não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Isso é tipo uma manipulação em massa, digamos assim. Porque e se talvez a Bíblia foi a forma de esconderem a verdade da gente, né? Deram todo esse bote. Porque, cara, se fosse, ela é o livro mais vendido do mundo. Se fosse algo ruim, igual tem muitas religiões aí, muitos lugares que a Bíblia ela é proibida. Se fosse tão ruim para o governo, pro sistema, tipo assim, se fosse tão ruim assim, teriam dado um jeito de proibir. Se ela libertasse verdadeiramente, teriam dado um jeito de proibir. E por que ela não é tão proibida assim? Entendeu? A gente ouve falar sobre alguns outros livros que são muito mais difíceis de acesso. Por que a Bíblia é tão impossível o acesso a ela, né? E aí você vai ver que, por exemplo, alguns homens, a Bíblia mesmo, ela fala sobre erros de vários homens, e a gente não consegue olhar para aqueles homens e enxergar que eles erraram, e que eles podem ser assim como nós, homens comuns, normais, e que fizeram grandes feitos. A gente não consegue olhar assim. Se Paulo falou alguma coisa, Davi falou alguma coisa, e foram homens que erraram, mas aí, por exemplo, se Davi falou alguma coisa e eu também falo, quem sou eu perto de Davi? Mas o cara também errou, por exemplo. Mas fez tantas coisas. Eu também errei, por que eu não posso fazer grandes feitos? Por que a minha palavra não tem tanto peso quanto os homens da Bíblia? Por quê? Idolatramos aos homens da Bíblia. E aí, por exemplo, Bíblia significa conjunto de livros. São só vários livros juntos que se batem. Beleza, se completam. Maravilha, tá ótimo. Não, isso não faz da Bíblia a palavra de Deus, na minha visão. Por exemplo, né? Igual eu dei um exemplo aqui. Davi foi um cara que a gente vê relatos de erros que ele cometeu. Elias, Pedro, né? Judas. Você vai ver que vários homens da Bíblia tem lá as suas falhas expostas. Mas aí chega um cara que, por exemplo, que ele pega e fala bem assim: porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Traduções dizem que é o quê? Querendo dizer que ele está sempre fazendo, está sempre diante dele. Aí vamos lá, beleza, então qual que é a sua falha, Paulo? Né? Já que você diz que o mal, qual é o mal que está sempre diante de você? Aí ele vai falar, é um espinho na carne. Ou seja, vários outros homens falaram sobre os seus erros, sobre as suas falhas, ou até outros homens escreveram sobre as falhas e os erros de outros, mas na hora dele é só um espinho na carne. Ou seja, eu acho isso incoerente, né? Por quê? Porque você expõe a forma com que você quer ser visto. Eu quero ser visto como alguém que eu até erro, mas qual é o seu pecado? Não, aí é um espinho na carne só, não vou falar sobre, porque aí eu posso ser julgado, posso ser condenado, eu posso não ser idolatrado, não ser bem visto. Então, ele
Tipo assim, isso é uma forma de você manipular ao seu público que te escuta, que te lê, que te ouve. Então, ou seja, ele vai lá e não expõe qual é o pecado dele. Aí, chega depois, ele vai ao terceiro céu, né? Na verdade, ele nem diz que é ele, mas deixa-se entender isso. Ou seja, isso então pode ser uma verdade, pode ser uma mentira. Pode ser só uma parábola, digamos assim, uma história contada. Historiadores, né, pessoas que estudam a Bíblia e tal, que deduz que ele estava falando dele, mas ele mesmo não falou isso. Que foi um homem, foi ao terceiro céu, viu coisas que não é lícito contar ao homem. Mas peraí, por que não é lícito contar ao homem, mas ele foi ao terceiro céu? Se não fosse lícito contar ao homem, Deus não teria levado um homem lá, a não ser que esse homem se enxergasse como alguém melhor do que os outros homens, ou quisessem que os demais homens o enxergassem como alguém melhor. Porque não, eu vi coisas, cara, que não é digno nem de contar. Aí as pessoas fazem o quê? Idolatram. Porque o ser humano faz isso, vai lá e idolatra. Fala, caraca, o cara, mano, ó, foi arrebatado, viu coisas que não pode nem contar pra nós. O cara é brabo. Entendeu? O ser humano pensa assim. E aí, por exemplo, e se isso foi uma mentira inventada só para que ele fosse visto como ele quis ser visto, como alguém tão reverenciado? E nada contra, não estou desfazendo dos feitos, só estou querendo trazer raciocínios para que a gente não idolatre tanto as pessoas quanto, mas principalmente a Bíblia, porque a Bíblia está tomando o lugar de Deus para muitos. A Bíblia não, ela é a voz de Deus. Mas se Deus fala com você, você vai procurar saber se na Bíblia está falando que aquilo é Deus. Então, ou seja, a Bíblia está maior do que Deus para você. Aí beleza, isso não é lícito contar aos homens, o que Paulo viu, né? O que deduz que foi Paulo quem viu. Deduz que é verdade também, né? Deduz que isso é verdade também, segundo a minha visão. Não é lícito. Mas por que João, né, lá na ilha de Patmos, tem visão de várias coisas e aquilo é lícito contar? Por quê? Ezequiel teve visão, tal, aquilo é lícito. Mas o que Paulo viu, não, nossa, não pode nem falar. Enoque, né? Acho que tem algum livro de Enoque mesmo que conta coisas, pô. Jó, Deus conta coisas pra Jó sobre um monstro, sobre não sei o que. Deus conta coisas pra Jó, mas Paulo acha que não é lícito. Por quê? Porque aí beleza, e só tô dando um exemplo para que a gente pense. Aí beleza, aí Paulo tá escrevendo sobre Paulo tá escrevendo algo e ele fala algo sobre o que ele está falando. Por exemplo, o que eu tô falando aqui, eu posso chegar aqui agora e falar, cara, isso aqui foi Deus que me revelou, e se você disser que isso aqui não é Deus, você vai pro inferno, tá? Porque Deus falou isso comigo. É totalmente uma visão, no meu ver, é bem fanatismo, tipo assim, é bem fanático, né? Não é racional. Eu acho isso um pouco irracional. Ficou escuro porque eu tô passando num lugar aqui. Aí olha só, então, né? Paulo vai lá, escreve várias coisas e ele diz sobre o que ele escreveu que se for acrescentado uma vírgula ou um tio, ou se for tirado, isso é anátema. Anátema é o que? É coisa que Deus odeia. Eu estou falando sobre aquilo que eu estou falando. Ou seja, ó, isso aqui que eu estou escrevendo aqui, se você disser que isso aqui não é de Deus ou qualquer coisa, ou mudar ou acrescentar, ou se um anjo aparecer para você, isso é muito assim, demonstra muito o jeito dele de se como é que fala? Não é de se demonstrar, não, de se expressar. É a forma de Paulo se expressar, que é alguém que usa, por exemplo, hipérbole, né? Exageros. Talvez não quer dizer que é literal, é só exagero, é a forma dele falar. Nossa, se isso aqui, se botar um tio ou tirar, isso aqui é anátema, Deus odeia. Sobre algo que é ele quem está falando. Porque quando ele escreveu aquilo, ainda não existia a Bíblia. Não existia o conjunto dos livros. Só era sobre o que ele estava escrevendo. Então, a gente tem a mania, né, de pegar e achar que o que Paulo falou sobre o que ele estava falando quer dizer que é sobre toda a Bíblia. Mas não é sobre toda a Bíblia. É somente sobre o que ele estava falando, né?
Enfim, já tá extenso já demais esse vídeo. Mas se a gente for parar para analisar as coisas com um outro olhar, você vai enxergar que tudo foi tão necessário, digamos assim, ao mesmo tempo que tudo nem é tão necessário assim. A Bíblia, ela é muito boa, cara. A religião, ela te direciona, ela te dá uma visão já diferente sobre tudo e tal, que você, por exemplo, ninguém tá te falando sobre Deus, sobre uma energia, né? Tipo assim, você não tem esse acesso fácil. Se você for parar para só viver a sua vida, dentro de você vai buscar por isso, eu tenho certeza. Mas aí há pessoas falando sobre isso e te dando uma direção, tentando te ajudar e tal. Só que essas pessoas não querem a sua liberdade, elas querem o controle. E a religião, no geral, ela tem muito mais controle sobre você do que intenção de te libertar. Justamente por quê? Por causa dessa forma de pensar. É uma forma de pensar onde aquilo ali é uma verdade absoluta. Aquilo ali não pode ser questionado. Aquilo ali não pode ser interpretado de um outro jeito. Tem que ser assim. Ou não, tem certos trechos que é literal, tem certos trechos que não. Tem certas coisas que tem que levar lá para a época para saber o que queriam dizer lá naquela época. Mas o mesmo texto, não, agora já serve para agora, tá entendendo? Então é cada um expondo a sua forma de pensar sobre algo, e aquela forma de pensar se torna uma verdade absoluta que não pode ser mudada e não pode ser alterada. Ou seja, literalmente o que a gente lê na Bíblia é o que a gente vira. Tudo que a gente absorve é o que a gente vira. Então você está virando alguém segundo aquilo que você consome. Então se você consumiu uma parte que diz que se acrescenta um tio ou que se tira uma vírgula é uma coisa que Deus abomina, então você vai tratar tudo e a todos assim, que a sua verdade ela é absoluta, e se acrescentam ou tiram algo, isso é coisa que Deus odeia e você está errado, e você não pode ser questionado, não pode questionar, não pode ir em busca de outras verdades, porque aquela é uma verdade absoluta, tá entendendo? Você está se tornando aquilo porque você está endeusando aquilo. Então a sua forma de enxergar a Deus, ela acaba sendo baseada naquilo. Então quando você encontra a Deus de uma outra forma, o seu Deus também vai se tornar a nova forma com que você encontra Ele. E aí a nova forma com que você encontra Ele, você vai precisar analisar para ver se ela é uma forma que te liberta ou que te aprisiona. Se for uma forma que te liberta, que te faz livre, que te faz alguém que vive de uma forma muito, não vou dizer melhor, mas uma forma muito mais libertador do que uma forma religiosa, então talvez esteja mais próximo de conhecer a Deus, mas ainda assim não é uma verdade absoluta.